Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, que a paz esteja com você. Hoje é quinta-feira eucarística, isso mesmo. Hoje é quinta-feira eucarística, portanto, já diga comigo, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Repita de novo, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E hoje também é dia da conversão de São Paulo. Paulo, que no caminho de Damasco cai do cavalo e encontra Jesus. Hoje é a conversão de Paulo. Eu quero saudar a todos que estão me acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. AM 1430, Deus em primeiro lugar, 99.5, e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Celebre ao Rei dos Reis. Quero saudar a você que me acompanha pela TV, pela Parabólica Digital, você que me acompanha pelas RTVs, você que me acompanha pelas plataformas digitais. Vamos passar essa hora que não é de entretenimento, não é musical, é o Experiência de Deus. Tem gente que chama o programa Evangelizar é Preciso. Não, a obra é Evangelizar é Preciso. O programa chama-se Experiência de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos, Senhor, a graça da verdadeira conversão. Dai-nos, Senhor, a graça de uma verdadeira conversão. E mais uma vez, e ai daquele que perdeu a noção de que necessita de conversão. Dai-me, Senhor, a graça de uma verdadeira conversão. Senhor, o teu evangelho fala de uma manifestação aos 11. Portanto, é uma manifestação pós-ressurreição. Judas desacreditou na misericórdia e, num ato de desespero, cometeu o suicídio. Aos 11 disse: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Ide anunciai o evangelho a toda criatura, o Senhor Jesus ressuscitado. E aqui quero lembrar que a imagem das santas chagas de Nosso Senhor é de um Cristo ressurrexo. O Cristo do Apocalipse, aquele cordeiro de pé, com as chagas que lembram a dor, mas a ressurreição. É esse o Cristo que decide por todo mundo anunciar o evangelho ao mundo inteiro, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E ainda, Senhor, disseste aos 11 e a nós: os sinais que acompanharão aqueles que creem serão: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpente ou beberem algum tipo de veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Senhor, eu creio. Eu creio nesse envio feito aos 11. Eu creio nesse envio feito aos 11 e aos apóstolos. Eu creio no resgate que fizeste na vida de Paulo. Ele, que achou estar servindo ao verdadeiro Deus e perseguindo uma seita.
os cristãos. Ele, homem inteligente, cidadão romano, porque o pai tinha conseguido a cidadania. Ele, formado por Gamaliel, corajoso, foi rendido. Hoje se celebra a conversão de Paulo, uma mudança de vida, um encontro inesperado, que não só mudou a vida de Paulo, mas mudou a história do cristianismo. Por que me persegue, Saulo? Por que me persegue, Saulo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo. Por que me persegues? Abra seus olhos. Dai-nos a graça de uma verdadeira conversão. É tempo de conversão. É hora de mudança. É fazer a experiência de Paulo, de encontrar Jesus no nosso caminho e nunca mais sermos os mesmos. O problema é que as consequências do encontro com Jesus é uma inquietude boa, mas sempre inquietude, que nunca nos deixará mais. Ficará numa paz, sem uma inquietude de evangelizar, sem ter uma inquietude de propagar a palavra de Deus. Paulo teve a vida transformada. Tinha a ciência que servia a Jesus, mas o preço, ele mesmo disse numa das suas cartas: naufraguei, levei chibatadas, fui arrastado pelos cabelos para fora da cidade, sofri, passei fome. Mas ele chega a dizer: o importante é Cristo, o resto é lixo. Dai-nos, Senhor, diga isso no fundo do teu coração nessa quinta-feira, a graça de uma verdadeira conversão. Dai-me, Senhor, essa graça, a exemplo de São Paulo. Hoje, nós começamos também a novena de São Brás. Primeiro dia, São Brás, que nós clamamos para que nos livre dos males da garganta e outros males. E eu faço todos os anos por mim e por aqueles que precisam da voz. Aqui lembrando professores, cantores, locutores, todos aqueles que precisam da voz como instrumento de evangelização e de trabalho. São Brás é a novena que começamos hoje. Eu vou para o intervalo e eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, coloque a sua intenção em São Brás. Se você não tem mal na garganta, livrai-nos de ter um mal na garganta. Mas lembrando que a novena de São Brás não é só isso, tem mais. São Brás é que a palavra que sair da minha boca seja de verdade, não de mentira, de amor e não de ódio, lembra? Pois é, daqui a pouco. Também leitura orante. Mas escute esse testemunho, por favor. Me chamo Maria de Lourdes, moro em Cristiano Ottoni, ouço pela 99.5, que é Luz de Minas. Sou associada e também mensageira da Capelinha da Santa Chagas. Quero deixar o meu testemunho. Padre, onde eu moro só tem água de cisterna. E com uma mágica do mal, sem explicação, minha água ficou totalmente suja e com um cheiro insuportável. Sério? Fiquei completamente sem água.
Padre, um dia peguei uma garrafinha de água benta, levei até a cisterna e disse para Jesus que ia jogar a água e que como ele transformou a água em vinho, ele ia transformar aquela água e pedi a Jesus que ele tinha 5 chagas, mas que eu acreditava que uma gota do sangue de alguma das chagas ia cair dentro daquela cisterna e a minha água ia purificar. Daí uns dias veio o milagre. A minha água limpou. Tenham fé nas santas chagas, elas são milagrosas. Obrigado, Padre Reginaldo. Obrigado, santas chagas de Jesus. Graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Viva as santas chagas. Maria e de Lourdes. Solta só para ouvir. Ela é de Minas Gerais. Só queria saber de que cidade. Por favor, sacristão. Sabe o que é? Ela contando. Isso é bíblico, viu, gente? O que ela fez foi algo bíblico. Inclusive o profeta Eliseu. Solta lá, só quero ver a cidade. Me chamo Maria de Lourdes. Tá, moro de em Lourdes. Cristiano ouço pela 99.5, que é Luz de Minas. Tá, Michel Ottoni, né? Uma coisa assim. Tá ruim ali, tá ruim os áudios. Gente, perdoe essa semana. Nós estamos com um problema técnico, é a semana inteira. Mas não tem problema não. E o que eu quero dizer, o que ela contou, o profeta Eliseu. Inclusive está no livro, dá licença, deixa eu puxar aqui. Está no livro Batalha Espiritual. Lá, quando... sobre o sal. Ela pegou uma água benta no caso, e jogou na cisterna. Na terra dela só tem cisterna. E ficou contaminada. Ela contou agora. E na verdade, eu quero que você lembre, Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai essa água que vamos usar para implorar o perdão dos nossos pecados, alcançar a proteção de vossa graça contra a doença e a cilada do inimigo. Essa é a bênção. E quando foi do sal, que são as armas, intercessão de Maria, vem aqui, ó. O sal foi exatamente esse trecho. Água benta, sal bento. Era uma página aqui. Procure em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22. O que ela fez é bíblico, só que diz assim: Eliseu purificou com sal a fonte de água de Jericó. Daí que surge a bênção do sal. Ela pegou água benta, clamou às santas chagas, disse a Maria de Lourdes, e jogou água benta na cisterna e pedindo que as santas chagas de Jesus purificasse a água. Ela é de Cristiano Ottoni, obrigado. Deus de bondade, toca o sino, sacristão, vai, meu filho. Abençoai o sal, que mandastes o profeta Eliseu lançar a água para torná-la fecunda. Fazei, Senhor, que por toda parte, onde essa mistura de água e sal for aspergida, seja afastada todo o ataque do inimigo, e guarde-nos constantemente a presença do Espírito Santo por Cristo nosso Senhor. Parabéns pela tua fé, filho. Foi muito edificante a sua partilha. Maria de Lourdes, de Cristiano Ottoni, Minas Gerais, pegou água benta, clamou às santas chagas, ela dizia santas chagas poderosas, jogou na cisterna, a água estava contaminada, estava por algum motivo não potável, e a água ficou boa. Eu acredito, filha, o que você viveu também está registrado na Bíblia. Filha de Deus, que a paz de nosso Senhor esteja com você, seja bem-vinda. Amém, Padre. A sua bênção é uma honra muito grande estar falando com o Senhor. Prazer todo meu, filha. De que parte do Brasil você fala? Eu sou uma filha de Deus na Bahia, no momento. Tá bom. Eu sou de uma capital, Padre, mas no momento eu estou aqui cuidando da minha mãe idosa. Eu estou sozinha e Deus cuidando dela, Padre. E ela, inclusive, vê as missas e ela fala que é a missa do Padre Bonito. Ela não perde uma missa do Padre Bonito, viu? Bondade dela. Dê um abraço a ela. Então, provavelmente vocês acompanham pela parabólica digital. Pela E Paraná,
Ah, tá certo. Pela Paraná, Todo domingo às 8 horas da manhã. Isso, exatamente. Pelo aplicativo, padre, pelo aplicativo, pela Rede Vida, é tudo aqui. Tá bom. É tudo aqui, é o Padre Reginaldo, viu? É uma bênção, viu? Tá Queria bom. agradecer, porque o Senhor é uma dádiva de Deus nas nossas casas, nas nossas vidas. Amém. Viu? Filha, o que tá perturbando o teu coração? Padre, é assim, eu perdi a minha irmã recentemente, padre. Meus sentimentos pela perda. Mas foi uma tragédia, padre. 62 anos, negligência da família, negligência do poder público. E minha irmã também, ela não falou para ninguém que ela estava com um problema gravíssimo, né? Era uma doença rara, ou era um câncer raro, maligno, padre, metatástico, né, de pele. Minha irmã achou que não era nada, ela se envolveu com o ocultismo, ela se envolvia, né? E eu nem sabia, padre, porque eu moro na capital. E eu sempre estou aqui visitando minha mãe, mas não sabia do assunto. E iludiram minha irmã, dizendo que aquilo não seria nada, não seria grave, não seria um câncer. E minha irmã, em pouquíssimo tempo, minha irmã faleceu, padre. Meu Deus. Recentemente. Uma tragédia, padre. 62 anos. Sinto por isso, filho. Sinto pela perda dela e pelas circunstâncias que ela morreu, né? Pois o senhor veja, não pude fazer nada porque ela também não me falou e não falou para minha outra irmã. Enfim, ela foi iludida que aquilo não seria nada. Quer dizer, ela não precisa dizer onde, ela foi no ocultismo e disseram para ela que não era nada, que ela ficasse tranquila. E ela não procurou um médico. E essa doença não seria, não seria doença que não era grave. Câncer. Exatamente, padre. E, padre, então, assim, nos abateu recentemente essa tragédia e eu fiquei sozinha. Deus agora para cuidar da minha mãe de mulher, né? Tem os homens, mas cada hora tem uma desculpa esfarrapada. Ninguém pode, ninguém liga para minha mãe, ninguém vem. É um absurdo, padre, é uma tristeza, é uma dor. Imagina. Porque eu estou sozinha agora com essa dor, né? E ainda, padre, fui pressionada pelos irmãos e irmãs que eu deveria contar para minha mãe a verdade. Minha mãe com 95 anos esse ano, eu não posso. A verdade em relação a quê? Ao falecimento da minha irmã. Eu não posso contar. Minha mãe foi curada. Eu tenho uma graça para lhe dizer. Minha mãe foi curada dos rins recentemente, padre. De novena em novena, minha mãe com 95 anos está boa dos rins. Certo, mas na verdade contar a verdade em que sentido? Ela sabe que morreu. Não, ela não sabe, padre, ela não sabe, eu não tive coragem de contar, padre, porque minha mãe não tem saúde suficiente para aguentar uma tragédia dessa. Ela é lúcida? Ela é lúcida, padre, mas ela teve entre a vida e a morte. Ela viajou 300 quilômetros, tomou 3 bolsas de sangue e minha mãe não tinha mais 1 minuto de vida. Os médicos disseram, pode chamar todo mundo que ela não vai. E ela conseguiu viajar 300 quilômetros porque essa cidade que ela mora é precária. Entendi. Tomou 3 bolsas de sangue e sobreviveu, padre. Entendi. E ela ficou com sequelas, ela não é a mesma pessoa mais. E qual é a sua... Eu quero pedir para o senhor, assim, para o senhor me dizer se eu estou fazendo certo ou errado, porque minha irmã me condenou e minha irmã que ficou viva, ela disse que ela não vai visitar minha mãe, que se minha mãe perguntar do assunto, ela vai embora, ela não vai ficar cuidando da minha mãe, porque eu deveria ter contado a verdade para ela. Peraí, então vamos para o intervalo. Eu não posso te responder assim, sim, não. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volto com a leitura orante da 3ª carta de São João e falando com essa filha de Deus da Bahia. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, e nós vamos para a leitura orante da 3ª epístola de São João, da epístola, carta de São João. Mas o que eu gostaria
E o Senhor dá discernimento, um caso difícil, né? Mas vamos lá, filha de Deus. Sim, padre. Eu não vou dar a resposta final. Eu apenas quero refletir algumas coisas com você. Sim. A decisão sempre vai ser sua. Certo. Só que, a meu ver, tem algumas coisas que você precisa levar em conta. Primeiro, você pretende ficar aí por muito tempo? Padre, não. Eu pretendo levá-la para a capital, padre, porque Entendi. aqui a situação é precária, a saúde não tem quem Então olha. você a levaria. Então você a Levo. levaria. Porque Eu veja, só tenho a mim e Deus, e ela não fica com mais ninguém. Ela não gosta de ficar com os outros. Além de não ter, ela não se adapta. tá. Então ela aceitou ir com você? Padre, ela não aceita muito, mas ela vê que não tem outra saída. O que Tá. ela sabe? Ela sabe que a minha irmã está se tratando numa outra cidade. É tudo que ela sabe. Tá. A pergunta, por que eu pergunto? Porque você já sabe que tuas irmãs não vão visitá-la, porque você criou um outro problema. Tentando, eu acredito que a tua intenção é a melhor possível, que é proteger tua mãe. Com certeza. Mas você criou um problema, porque distanciou os filhos dela. Padre, eles já são distantes, tá? Não tem, ninguém vem aqui cuidar dela porque gosta, porque a ama, porque tem caridade, não. Ninguém vem. Então, eu não distanciei, desculpa eu ser sincera, não distanciei. Apenas isso é um pretexto para que ninguém realmente não venha mais. O senhor entende? Entendi. É um pretexto. Mas e você a levando para sua casa? Quando eles forem visitar, eles não vão dizer para ela o fato? Não, porque eu disse que caso aconteça alguma coisa com ela, quem falar vai se responsabilizar, porque minha mãe pode ficar numa cama com uma depressão profunda, ou ela pode ter uma AVC, padre. Tá. E eu sozinha não tenho condições físicas e nem psicológicas para cuidar dela. Entendi. Então, e filha, nem tão financeiramente tão grande assim, é um pouco, mas não é tanto. a né? decisão já está tomada por você. Sim, padre. Então, já está. E eu vou respeitar essa decisão. Sim, Eu só fiquei padre. preocupado no sentido de que depois alguém chegar e o mundo da tua mãe desmoronar. Desmoronar em relação à tua irmã que faleceu, desmoronar em relação à confiança que ela depositou em você. Sim, Se ela padre, mas vir a saber, você tem noção que se ela vir a saber que para ela vai ser um problema sério? eu tenho certeza que minha mãe não aguentará essa notícia, padre. Entendi. Eu tenho certeza, pela convivência que eu tenho, uma convivência, eu moro numa capital e não vivo mais lá, praticamente é aqui, direto, larguei minha vida, padre, toda a minha vida construída num lugar, eu não larguei porque ainda, graças a Deus, estão lá as coisas, mas eu tive que praticamente largar tudo. Há quanto tempo você está com a sua mãe? Já estou um ano indo e voltando, né, padre? Mais Entendi. um ano que eu estou mais de um ano que eu estou nessa Então você luta tem com o ela. discernimento. Você tem o discernimento, siga. Se você já tomou essa decisão, siga. Eu posso ter um pensamento diferente, mas eu não posso dizer nada. Porque agora você tomou a decisão e vai. Vai em frente. Porque o sofrimento que eu estou sentindo, minha dor é tão grande por não poder falar e a minha dor de ter ocorrido, do ocorrido e a dor de não poder falar. Eu tenho mais dores do que eu acredito que os outros, porque eu estou com esse problema agora. Porque eu criei, porque eu sinto que ela não tem condições de receber uma notícia dessa. Tá bom. Então que Deus a abençoe e que te dê forças para cuidar da sua mãe, filha. Padre, amém. Olha, só vou falar uma coisa rápida, uma bênção, seu livro, eu li indo numa viagem para a Alemanha e aconselho que todo mundo leia, principalmente no avião, que a gente tem um pouco de medo. E Batalha espiritual? A batalha espiritual. Tá Me bom. acompanhou por todos os lugares, sabe? Tá Uma certo. bênção. Que Deus abençoe, filha. Que Deus lhe dê paciência, serenidade e discernimento. A decisão sua já está tomada. Então, siga a sua decisão. Apesar de que nosso Senhor disse, a verdade libertará. Vamos à leitura orante? Quero lembrar que começamos São Brás. Quero lembrar que hoje é quinta-feira eucarística. Pense em passar a visitar o Santíssimo. Mais Bíblia aberta. Cartilha de oração. Conversão de São Paulo. Linda luz mensageira.
Terceira carta de João, versículo 9. E depois, padre, conto depois, calma, tudo ao seu tempo. Eu escrevi, diz João, uma pequena carta à igreja, mas de Diótrefes, que deseja ser líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Você pensa que era muito fácil? Você acha que os problemas da igreja só hoje, meu filho? Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que ele tem feito. As coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Olha lá, olha como João lida. Eu escrevi uma carta e ele quer ser líder, quer ser, e não levou em conta minhas considerações. Quando eu estiver aí, vou chamar a atenção dele. Atenção a respeito de tudo que ele tem feito. Coisas horríveis que ele diz sobre nós, as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois, quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até expulsa da igreja. Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Olha aí para mim, para você. Imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal nunca viu Deus. Vamos retomar? Você marcou na tua Bíblia? Imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal nunca viu Deus. Todos falam bem de Demétrio. E a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele. E você sabe que o que dizemos é verdade. Tenho ainda muitas coisas para contar a você, mas não quero fazer isso por carta. Espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações. Dê saudações especialmente a cada um dos nossos amigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E com isso nós terminamos a terceira e última carta de João. Aqui, esses dias alguém me perguntava, padre, a gente pode imitar os outros? No sentido de imitação. Está aqui uma resposta. Imite o que é bom. O que é mal não é para ser imitado. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal nunca viu Deus. Então aqui vale uma regra básica. Sacristão, me pague por isso aí, filho. Um texto maravilhoso desse. Senhor, que eu leve para minha vida isso. Imitar o que é bom, mas aquilo que é mal, não vou seguir. Senhor, dai-me consciência de que quem faz o bem é de Deus. Então eu quero fazer o bem. Eu vou para o intervalo e eu volto já. Volte comigo.
Bom, então fechamos as cartas de João. Pelo menos mais um livro que nós fizemos a leitura orante. Se você pegar a tua Bíblia, mas e amanhã, pai? Calma, meu filho, deixa eu terminar hoje. Nós fizemos, olha que coisa maravilhosa. Se você todo dia me acompanha, nenhum programa é igual ao outro, viu? Tem repeteco aqui não, meu filho. Nós começamos, foi Pedro, aí pegamos João. Primeiro João, depois segundo João, terceiro João. Então hoje, ainda é janeiro, né? Tem gente que está de férias. Dá uma retomada. Dá uma olhada. Por exemplo, estar na presença de Deus, da coragem. Depois o verdadeiro amor, a senhora, a obediência. Dá uma olhada nas tuas anotações. O meu coração se sente seguro em Deus. Deus nos amou primeiro. Conversão, contrição, atrição. E aí você faz uma lembrada. Dá uma lembrada, uma memória daquilo que a gente rezou. E digo obrigado, Senhor, por mais um texto que eu rezei da tua palavra. Escute esse testemunho. Sua bênção, Padre Deus Reginaldo. abençoe. Eu sou a Maria das Graças de São José dos Pinhais. Eu quero deixar um testemunho. Agora, ouvindo a experiência de Deus, uma pessoa deixou um testemunho do filho dela que tinha uma alergia. Eu tinha uma tosse. Às vezes ficava assim, tipo uma tosse comprida, assim. Ficava tossindo, e eu ia no médico, fiz exame, não deu nada, mas eu ficava preocupada, porque é uma tosse seca, faz anos que eu tinha essa tosse. E daí, todas as vezes que eu vou aí na missa, quando eu tomava Eucaristia, eu pedia para que Jesus curasse a minha tosse, limpasse o meu pulmão. E eu dei conta esses dias que eu não estou mais tossindo, eu não tenho mais aquela tosse seca. Que bom. Então, eu fui curada, a Santa Eucaristia me curou. E amanhã eu vou aqui da minha casa até a Nossa Senhora de Guadalupe, porque eu fiz o pedido aí e vou cumprir a minha promessa. Eu vou aí a pé, daqui de São José dos Pinhais até o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, agradecer a Jesus por essa graça. Obrigada, Padre. Sua bênção. Fique com Deus. Nossa, filha, como é que é o nome? Maria das Graças. Ô, sacristão, manda pra mim. E manda pra equipe, eu quero saber dessa história aí. Gente, São José dos Pinhais não é perto, não. Quantos quilômetros daí, sacristão, coroinha? O quê? Uns 20? Por aí. E eu quero registrar isso aí. O pessoal da TV, olha, a Maria das Graças fez uma promessa. E você viu que ela falou? Eu me dei conta que eu não tô tossindo. Às vezes acontece assim, a gente pede e a gente nem se dá conta que a graça veio. Mas seja sempre bem-vinda, Maria das Graças. Meu abraço a São José dos Pinhais, região metropolitana. Lembrando que este ano é uma meta de nós darmos bastante atenção como obra. Às vezes eu, às vezes a Caravana Missionária das Santas Chagas, na região metropolitana de Curitiba. Esse é o pensar nosso para esse ano. Inclusive, com a Caravana Missionária das Santas Chagas, lembrando que tem a capelinha, você pode ser mensageiro, mensageira das Santas Chagas ao mesmo tempo. A Caravana Missionária que sempre vai com o sacerdote e a equipe missionária das Santas Chagas. Então nós vamos dar muita atenção à região metropolitana. Um abraço a São José dos Pinhais. Janete, que a paz do Senhor esteja com você. Amém, Padre. Deus abençoe. Eu tô meio nervosa aqui. Não precisa, estamos em família, Janete. Você fala de onde, querida? Eu falo de Regente Feijó, interior do estado de São Paulo, aqui perto de Presidente Prudente. Meu abraço carinhoso a Regente Feijó, a todo o povo do estado de São Paulo. E me escuta como aí, filha? Eu ouço pela rádio Pai Eterno, que aqui é uma transmissora da cidade de Pirapozinho, tá. Que é aqui na minha cidade. Então, minha saudação à Rádio Pai Eterno FM de Pirapozinho e a todo o povo de Regente Feijó. Por favor, pode falar. Padre, eu tenho glaucoma, né? Já faz bastante tempinho que eu faço tratamento, tudo. Pingo 4 colírios por dia. E no dia de Nossa Senhora, eu fui até a missa.
e peguei algumas pétalas de rosas e fiz um chá para mim lavar as minhas vistas com a água benta, né? Aí no sábado, eu passei na sexta, e no sábado, na hora que o senhor estava fazendo a oração, o senhor disse, né, que as santas chagas curiam as feridas do corpo e da alma. Aí eu sempre coloco assim, que as santas chagas curiam as minhas vistas, colocai, Senhor, uma gota do seu sangue precioso nos meus olhos, eu serei curada. Sim. Quando eu peguei o chá, na pétala de uma rosa, estava uma gota de sangue. Nossa. Eu coloquei com os meus dedos essa gota de sangue em cada olho. E eu sei que eu estou sendo curada. Amém. Porque a pressão do olho sempre estava aumentando. Sim. Eu fui no oftalmo e ele falou que agora regularizou a pressão do olho. Amém, filha. Louvado seja Deus. Amém. Você está nervosa, chega, tá muito nervosa. Tô. Mas para contar uma graça tão grande, filha. Que bom que você está fazendo um acompanhamento com o oftalmo, que você está cuidando. Mas eu acredito, estabilizou a pressão alta. Porque eu ia ter que fazer uma cirurgia desnecessária no olho que eu já havia feito, né? Sim. E eu me apeguei muito com as santas chagas, né? Certo. E aí um salmo que eu estava muito triste, que é o salmo que diz tudo que eu passei, é o salmo 116, que eu encontrei força para viver. Amém. É uma batalha espiritual que eu estava vivenciando. E Jesus me deu força, sabedoria, discernimento, para mim conseguir resistir. Entendi. Louvado seja Deus, Janete. Amém, amém, Padre. Você quer deixar alguém em oração, querida? Além de você, né? Por intercessão de Santa Luzia, nas Santas Chagas de Jesus. Eu quero, sim. Eu quero deixar a minha família, que me deu muita força. Pode dizer os nomes? Essa família que eu estou aqui, que é a família Angelina Carrara, que eu estou na casa dela desde cedo, para me conseguir falar com o senhor. Sério? É uma satisfação imensa, que o senhor não sabe a tamanho. Então, você pede oração pela Angelina Carraro. Quem mais? Para Dona Idalina. Idalina. Quem mais? Para todos os meus familiares, meus irmãos, Janaildo. Janaildo. Eleusa. Jailson. Jovaldo. Como? Jovaldo. 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 Janete, passou o nervosismo um pouco? Olha, estou respirando mais calma agora, mais leve. Fazendo aquela... Todos os dias, Padre, eu te ouço. Cada dia mais eu estou aprendendo, assim... A minha Bíblia, ela é totalmente escrita, tudo que o senhor vai falando, eu vou anotando. Eu tenho diário espiritual, eu tenho a batalha. Sério? Eu tenho livro... Sério, Padre, tudo. Eu rezo, meu marido um dia falou para mim, olha, você só dorme e reza, o que é isso? Eu falei, eu tenho que fazer a minha parte para vocês também. Tá certo, filha, batalha espiritual é uma luta constante mesmo. É uma luta constante, eu passei por isso, então eu tenho que testemunhar. Claro, né? é verdade. É bom pra gente, a gente tem que testemunhar ao vivo. Olha, eu pedi tanto pro Divino Espírito Santo me dar força, coragem, sabedoria, para mim não ficar nervosa. E meu filho falou, mãe, você não vai chorar? Você não vai chorar. Que bom que você está falando e que outras pessoas se sintam estimuladas a fazer e a ter fé como você tem. Parabéns, Janete. Janete? Parabéns. Obrigado por ter ligado. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu volto já.
Queridos filhos e filhas, já falo dos aniversariantes, eu falava com a Janete. Esse testemunho bonito, né? Meu abraço à Regente Feijó, São Paulo. Meu abraço à Rádio Pai Eterno FM 103,7, Pirapozinho. Ao Padre Paulo César, que é o diretor, Dom Benedito Gonçalves dos Santos, que é o bispo diocesano de Presidente Prudente. Hoje, aniversário da Rádio Clube AM 1260, Pirajuí, São Paulo, e aniversário da cidade de São Paulo. Como que eu não vi antes, sacristão? Dia da conversão de São Paulo. Hoje, conversão de São Paulo, dia da cidade de São Paulo. Também na hora não me caiu a ficha. Peço desculpas. 464 anos. Toca a corneta, sacristão. Ao povo que me acompanha na cidade, a capital de São Paulo. O pessoal acompanha pela 9 de julho, pelos aplicativos. Louvado seja Deus, tenho certeza que muitos ontem acompanharam Rede Vida Evangeliza, onde eu também falei. É que hoje me pegou de surpresa. Então, meu abraço, São Paulo! Pretendo, neste ano, estar muitas vezes na Catedral Basília com o Padre Baronto, podendo celebrar. Então, filhos queridos, quero lembrar que nós teremos, falando de São Paulo, conversão de Paulo, nós teremos os caminhos de Paulo a ser feito em setembro. E eu queria convidar você a fazer esse caminho junto. Caminho de São Paulo que vai ser em setembro. Começamos onde? Nós começamos em Atenas, na Grécia. No aerópago onde São Paulo pregava aos atenienses. Depois iremos para a ilha de Hidraporos, Egina, de embarcação. Depois Corinto, comunidade fundada por São Paulo. Depois Epitauro, Esmirna, Éfeso. Nós iremos ver muita coisa dos gregos e também a casa de Nossa Senhora. Terminando no outro extremo da cultura, que é a Turquia. Totalmente diferente. Realmente é uma viagem para o Oriente, Turquia, onde tem a Basílica de Santa Sofia. Uma viagem muito interessante, cultural e, claro, com a Bíblia na mão. Mais informação você tem pelo site ou você pode ligar 041 3221 6040, 3221 6021. Mais uma vez, parabéns, São Paulo. Filhos queridos, sua bênção, Padre Reginaldo. Me chamo Maria Aricicleia. Não, Auricélia. Quero testemunhar uma graça alcançada no Evangelizar Fortaleza. Fui a primeira vez e pedi a cura de uma mancha escura na minha perna. Coçava muito. Eu me feria. Pedi ardentemente a cura a nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, Padre, os médicos não sabiam o que fazer. Era pomada, era remédio, era aplicação. E eu sabia que o médico dos médicos era Jesus. Padre, na segunda-feira, depois do Evangelizar Fortaleza, eu fui curada. Quando o Senhor falou no rádio, eu falei no rádio. Eu escutei você falando de uma filha que estava sendo curada. Eu me ajoelhei e chorei. Em seguida, minha filha ligou e perguntou se eu havia escutado. Eu disse que sim. Padre, eu estou curada. Sou grata a Deus. A mancha desapareceu. Meu nome, Maria Auricélia, Fortaleza, Ceará. Agora, já rumo ao 11º Evangelizar em outubro deste ano. Louvado seja Deus. Mais um recadinho, mais uma cartinha que veio em mãos que eu estou lendo. E vamos juntos, filhos e filhas. São Brás, rogai por nós. Aqui eu quero lembrar dos professores, locutores, músicos. Quero lembrar dos pregadores. Peço por mim e você. Não importa, todos nós livrai-nos dos males da garganta e outras doenças. Ó bem-aventurado São Brás, que recebeste de Deus o poder de proteger os homens contra as doenças da garganta e outros males. Afastai de mim a doença que me aflige. Conservai minha garganta sã, perfeita, para que eu possa falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus.
Com a graça de Deus e com vossa ajuda, prometo esforçar-me ao glorioso mártir São Brás. Que a fala que vai sair da minha garganta, olha que parte importante, não é só pedir bênção, não é compromisso. Será de verdade e não de mentira, de justiça e não de calúnia, de bondade e não de aspereza, de compreensão e não de intransigência, de perdão e não de condenação, de desculpa não de condenação, de desapego e não de egoísmo, de amor e não de ódio. A palavra que sair da minha boca vai ser de alegria e não de tristeza, de fé e não de descrença, de esperança e não de desespero. Agora coloque a mão na garganta. Põe agora eu estou falando. Escutou? São Brás, intercedei diante de Deus por mim, por minha família e por todos os que sofrem os males da garganta. São Brás, rogai por nós. Ó Deus, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livrai-me dos males da garganta, de toda e qualquer doença. De novo, ó Deus, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livrai-me dos males da garganta, de toda e qualquer doença. Pela terceira vez, ó Deus, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livrai-me dos males da garganta, de toda e qualquer doença. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, hoje, quando pedimos a graça da verdadeira conversão, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai os que estão nos acompanhando, abençoai os que estão nos ouvindo. Que Deus nos abençoe pelos méritos das santas chagas de Jesus, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Evangelizar. Sacristão, muito bem. Presente ali para São Paulo, aniversário de São Paulo hoje. Tá na mão de Deus, é preciso. Sem jamais faltar.